Olá, amigos do canal CNB Notícias, estamos de volta por aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez, você que está sempre acompanhando o nosso canal, você que já se inscreveu, muito obrigada. Você que está chegando agora, espero que você se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa um joinha, ajuda bastante. Aqui as informações da política do nosso Brasil e tudo o que está acontecendo, você fica sabendo rapidinho, porque a gente conta para você. Gente, o Lula não cansa de falar bobagem por aí, isso vai acabar em problema sério e eu tô te falando. Olha só, ele disse agora que a ONU criou Israel e falhou em guerra na Ucrânia. E essa declaração do presidente brasileiro foi recebida por Israel bem quando o país celebra a sua independência. Ele falou isso à imprensa nesta quarta-feira, 26 de abril. Ele fez uma série de críticas à ONU, a Organização das Nações Unidas, diretamente lá da Espanha, incluindo sobre a criação de Israel e da Palestina, e críticas acerca da ação da ONU na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele disse o seguinte, abre aspas, vejo que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Fecha aspas. Acontece que em 1947 os países membros da ONU aprovaram uma resolução de partilha da Palestina numa sessão presidida por Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro. A resolução tinha como objetivo criar dois estados, um para os árabes e um para os judeus. As lideranças judaicas aceitaram a proposta da ONU e assim Israel foi fundada no dia 14 de maio de 1948. Os árabes, contudo, recusaram a proposta e desde então se colocaram contra a presença de um estado soberano voltado ao povo judeu no Oriente Médio. Ou seja, quem criou Israel não foi a ONU, mas sim os próprios judeus, com base na resolução das Nações Unidas. De igual modo, não foi a ONU a responsável pela criação de um Estado soberano da Palestina. Foram os árabes da época que recusaram a criação do país. A declaração de Lula foi recebida por Israel bem quando o país celebra a sua independência. E ele ainda completou dizendo que a ONU falhou na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele disse o seguinte, abre aspas, a ONU que me perdoe, mas poderia ter convocado algumas sessões extraordinárias com todos os países membros para discutir a guerra. Por que não faz isso? Por isso, vamos estar provocando para ter essa discussão. Fecha aspas. Ele está provocando para ter essa discussão. Ele está realmente querendo causar, ele não para de falar e futucar certas questões. Em meio à pressão para se posicionar, ele defendeu a ideia de que o Brasil condenou a ocupação territorial desde o começo. Isso porque ele foi obrigado a se posicionar. E ao reclamar que se sente gritando sozinho no deserto, Lula sugeriu a criação de um G20 da paz, paralelo às ações da ONU. O problema é que a guerra começou sem que houvesse muitas e muitas negociações para o acordo, foi o que disse o presidente brasileiro. E você, o que você acha das últimas declarações do Lula? Ele está realmente cutucando onças com vara curta, mexendo em caixa de marimbondo, ou não? Tá tudo certo, ele está falando realmente coisa legal? Conta para mim que eu quero saber aqui a sua opinião. Eu acho que isso não vai dar bom. Vai dar ruim esse negócio, mas é só o que eu acho. Gente, e sobre a CPMI, tá? Olha só, a CPMI de 8 de janeiro, uma manobra do Randolph tirou vaga da oposição. Lógico que o Randolph ia fazer das suas. O senador, conhecido por polemizar muita coisa, líder do governo no Congresso, realizou uma manobra política nas últimas horas antes da leitura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do dia 8 de janeiro. A ação consistiu em mover o seu próprio partido, o Bloco Democrata, para o Bloco Resistência Democrática, aumentando a representação deste último no colegiado de 5 para 6 vagas. Essa mudança, por sua vez, fez com que o Bloco Vanguarda da oposição perdesse uma vaga, reduzindo a sua representação de 3 para 2 cadeiras. O número total de cadeiras do Senado na CPMI permanece em 16, mas a proporção de cadeiras dos blocos foi alterada, graças à manobra de Randolph. Embora o líder do governo tenha sido questionado sobre a mudança, ele afirmou que não poderia perder a festa e participaria da CPMI. No entanto, a oposição não aceitou a manobra e pretende recorrer de alguma forma. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, será indicado para ocupar uma das 6 cadeiras do Bloco Democracia, enquanto o senador Hamilton Mourão, republicanos do Rio Grande do Sul, deve ser indicado para uma das 2 cadeiras do Bloco Aliança. De acordo com as fontes, a presidência da comissão ficará com o Senado e a relatoria com a Câmara. O deputado federal André Fufuca, do PP do Maranhão, é o nome mais cotado para ser o relator da CPMI. Bom, para variar, como eu disse antes aqui no canal, eles estão tentando de tudo para que façam maioria nessa CPMI, o que diz que a gente vai ter aí uma CPMI não muito parcial, né? O negócio vai tender para um lado que eles queiram. E eu quero que você comente aqui embaixo no nosso canal o que você acha
das manobras nada corretas do nosso governo. Eu quero saber a sua opinião. Bom, e para fechar esse vídeo, vamos falar a respeito da ditadura que vem vindo por aí, gente. Pois é, o Brasil acaba de dar um dos passos fundamentais que o Manual para Montagem de Ditaduras apresenta já na sua primeira página. Encaminhou um projeto de lei que, na verdade, é um projeto de censura. Não perca seu tempo achando que não é bem isso, viu? Porque é exatamente isso. Dizem, é claro, que se trata de uma lei para combater a desinformação, acabar com as notícias falsas, que são conhecidas no Brasil, apesar do termo em inglês, como fake news, banir também as mentiras da internet ou do noticiário e outros disparates. Essas são as justificativas para criar esse projeto de lei e para enfiar na cabeça da gente e goela abaixo esse projeto de ditadura. É pura tapiação, gente. Aí sim a notícia é falsa, viu? Isso é notícia falsa, dizer que esse projeto de lei é apenas para regular, para que tudo fique bonitinho, tá? O projeto, no mundo dos fatos concretos, cria e entrega para o governo, tá? Um mecanismo de censura no Brasil. Cria e entrega para o governo, dá na mão do governo o controle de tudo que a gente vai falar ou não nas redes sociais, até na imprensa. Através desse documento e desse mecanismo, o Estado passa a dar ordens a respeito do que o cidadão pode ou não pode dizer na internet. O Estado ganha o direito de punir quem se manifesta nas redes sociais e o Estado transforma num conjunto de palavras inúteis para todo e qualquer efeito prático o artigo da Constituição Federal que estabelece a liberdade de expressão desse país. A lei que se propõe para aprovação não quer pôr ordem nessa baderna da internet, não. Proibir que as pessoas mintam ou reprimir a imprensa. O que essa lei se propõe a fazer é calar o cidadão que quer se manifestar, quer dizer o que pensa através das redes sociais, que é inclusive o que a gente mais tem de mecanismo, que a gente mais tem de poder entrar em contato com eles. Porque antigamente não tinha isso. Antigamente eles faziam o que queriam, faziam e aconteciam, pintavam os canecos e a gente não tinha como, não tinha voz. E agora eles querem calar a nossa voz, que é o que a gente usa na internet, tá? Essa lei não vai punir, como numa sociedade civilizada, os atos que uma pessoa pratica. Como em toda ditadura, ela vai o quê? Reprimir o que a pessoa pensa. Já começa dali. Antes dela praticar qualquer coisa, ela não vai poder pensar. Não tem o propósito de tornar a sociedade brasileira mais limpa, não. Nem mais justa ou mais organizada. Nem de combater os crimes que podem ser cometidos através da palavra livre. O único propósito é entregar ao governo uma ferramenta de repressão para censurar a circulação de pontos de vista ou informações que ele, o governo, não quer que você fique sabendo, não quer que circulem por aí. Não tem nada a ver com ordem. Tá bom? Eu só estou deixando essa informação aqui para vocês porque se você acredita que é só um projeto de lei para que as pessoas não falem bobagens na internet, já tem lei que pune as pessoas que falam coisas erradas na internet. Já tem lei para isso. Você não precisa prever que a pessoa vai falar, você não precisa anteceder isso, você não precisa já calar a boca das pessoas para que elas não falem e não pensem, porque aí já é ditadura, sim. Já tem aí no Código Penal e algumas leis em vigor, leis que punem todos os delitos que podem ser praticados com o uso da liberdade de expressão. Seja calúnia, difamação, injúria, golpe de Estado, incitação ao crime, que é o que eles estão falando, racismo, nazismo, ameaça. Está tudo lá. Não há nada de fora. Essas leis já incluem isso daí. O cidadão brasileiro é responsável pelo que diz em público. E sim, se falar alguma coisa errada, se fizer alguma coisa errada, está sujeito a pagar de acordo com a lei. E isso o cidadão brasileiro, isso o cara correto. Agora lá o pessoal que está lá no governo, que está lá em cima, eles falam, fazem, pintam e bordam e ninguém está falando nada, né? Para eles não, a lei não funciona do mesmo jeito. É isso que me incomoda. Eu quero saber de você o que vocês acham desse projeto de lei, dessa lei nova que eles estão querendo colocar aí a respeito de censurar a internet. É uma censura que também tem a ver com o que a gente pode querer dizer após essa CPI. Essa CPI vai ser julgada por uma maioria deles, vai ser feito do jeito que eles querem, e se você já tiver um projeto de lei dizendo que você não pode falar as coisas na internet, você não vai nem poder se pronunciar e dizer isso aí tem maracutaia, entendeu? E aí daqui a pouco eu não vou poder falar nada aqui também, não vou poder contar para vocês o que está acontecendo. Isso aí é muito perigoso e as pessoas têm que ficar alertas. Não vamos deixar, porque esse é o ponto inicial, o pontapé inicial para se começar realmente uma ditadura. Eu não queria, mas eu tinha que falar isso. Um grande abraço para você que está acompanhando esse canal. Eu espero que você deixe aquele joinha pra gente. Vamos incentivar que a gente continue tendo informação, sim. É muito importante. A gente não pode ficar sem. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.